Muito boa tarde. Estou aqui para fazer mais um vídeo do esoterismo nórdico. E hoje isto vai ser um bocadinho mais histórico e um bocadinho menos esotérico, porque temos que desconstruir aqui algumas dúvidas que há em relação ao significado do nome Viking. Porque é o seguinte, há até os historiadores estão em desacordo. As pessoas pensam, porque o canal História diz que os vikings eram uns agricultores que se tornaram guerreiros e marinheiros, etc. E há alguns historiadores, como por exemplo um português que é o Hélio Pires, escreveu uma tese sobre eles serem apenas marinheiros, saqueadores, piratas. Não foi só bem isto que ele escreveu, a tese é grande, mas é sobre basicamente os vikings terem estado na Península Ibérica e as fontes que temos sobre isso. Há alguma coisa que ele tem razão, que é acerca do significado do nome viking. E é o seguinte, nós não usávamos esse termo aqui embaixo, na Europa do Sul. Viking é assim, como é que eles viviam? Eles estavam espalhados um pouco pela Escandinávia, em tribos, clãs, famílias pequenas, e pronto, e há algumas comunidades um pouco por toda a Escandinávia, pela Noruega, Suécia e Dinamarca. Ainda não estavam bem na Finlândia e Islândia, mas já contactavam com alguns povos, nomeadamente os siberianos, não é? Aquilo que nós atualmente chamamos os russos, que tinham outros nomes também. Na altura já existiam e contactavam um pouco com eles. Eles beberam um pouco na parte mais esotérica e espiritual dos xamãs siberianos. E então, o que é que isto significava? Realmente toda a gente, para mim, tem razão. Porque antes de ser marinheiro, um povo tem que ser um pouco agricultor, não é? Mas o que é que eles faziam na sua terra? Era um povo um pouco agrícola, mas também pescadores, recoletores, caçadores, e um pouco guerreiros também, porque tinham que se defender uns dos outros e de outras pessoas que apareciam, de outros povos que apareciam, e etc. Dentro da própria Escandinávia, eles eram um bocadinho nómadas também. E o que é que eu acho que os vikings só se aperceberam que podiam ser um bocadinho colonizadores, digamos assim, um bocadinho depois, quando começaram mesmo a navegar. Porque na altura aqui na Europa não haviam sequer digamos o trigo, o centeio, o tomate, a batata, tudo isso não existia aqui. Porque isso são coisas que vêm da América do Sul, o tomate e a batata, por exemplo. Aquelas frutas tipo melancia, meloa, melão, vinham da África e do Médio Oriente, assim como os cereais. E portanto, sem os cereais não faziam, digamos assim, o pão. Era possível que houvesse aqui alguma cevada já. Havia a alfarroba e a bolota e a castanha, que era disso que nós fazíamos o pão. E os vikings tinham acesso a algumas coisas destas. E eles eram principalmente recoletores, nos seus primórdios. Porque lá tinham muitos frutos daqueles que sobrevivem, digamos assim, nos arbustos. Os mirtilos, as amoras, etc. E portanto eram um pouco recoletores. Algo caçadores também, mas a caça lá não era muito habitual, porque nem a pecuária. Porque que gado é que eles criavam? Eu não tenho a certeza que eles tivessem galinhas lá já, mas vacas não tinham de certeza, porque também não só oriundas dali. Tinham cabras, deviam aproveitar o leite, com certeza, e se calhar já faziam algum tipo de queijo. Acredito que sim, mas principalmente eram pescadores, eles pescavam muito e caçavam alguns veados e alces, algumas lebres talvez, quando não hibernavam, javalis também, mas era assim de vez em quando. Não conseguiam estar sempre na caça, porque aquilo é um país extremo, eles eram muito duros, muito rijos, porque estavam num país, em alguns países, numas terras extremas, de frio extremo, de noite, longa, e viviam assim. Por isso é que eles eram muito resilientes e adaptativos.
E por isso é que se aperceberam mais tarde que deveriam colonizar. Aliás, os vikings, quando vieram para um bocadinho mais para sul, e quando eu digo a sul já é norte de Portugal, já é norte, já é Grã-Bretanha e norte de França, Alemanha, tudo isso para nós é norte, mas para os vikings isso é sul. Eles aperceberam-se, muitos dos vikings adaptaram-se a famílias reais na antiga Germânia, na Frânquia, antes de se chamarem Frânquia até, e muitos de nós somos descendentes dos vikings porque, por exemplo, na série dos vikings existe um viking que se chama Rolo, que fica na França, e esse Rolo existiu mesmo, e muitas famílias reais tiveram filhos, as mulheres tiveram filhos do Rolo, muita gente é descendente do Rolo. E portanto os vikings eram primeiro agricultores, pescadores, eles tinham pouca agricultura, é um facto, por causa da terra, mas tinham algumas coisas que davam, para além de alguns produtos agrícolas, poucos, mas tinham que trabalhar a terra, tinham que comer daquilo, ao mesmo tempo que tinham que beber dos rios e tinham que caçar um bocadinho e pescar. Mas depois fizeram uns barcos únicos, em que as tábuas se sobrepunham de uma forma única e em que as velas apanhavam o máximo de vento possível e aquilo era para andar muito rápido na água, chegar, saquear e ir-se embora. E nessa altura eles inventaram um nome Vikingr, que acaba em R, a seguir ao G, Vikingr, em vez de acabar em Viking, é Vikingr. E eles é que usavam este termo. Nós cá nunca usámos o termo viking, só mais recentemente, talvez até só no século XXI, ou a partir do século XX, aliás, porque nós o que lhe chamávamos era normandos, não conhecíamos o termo viking. Isso é um termo deles, que significa pirata, sim senhora, pirata, marinheiro, gente do mar, é isso que significa vikingr, mas eles não foram sempre assim. Mas já eram ligados ao mar, porque estavam ali perto, com os fiordes e estavam muito perto do mar e do gelo. E por isso todo o esoterismo e o ocultismo que beberam dos xamãs, mas de toda a natureza à sua volta, se inspirou nisso. Os deuses estavam prostrados na natureza e dentro deles. Ok? E portanto, este termo viking veio deles mesmos. Eles é que começaram a utilizar esse termo, vikingr, que significava pirata, saqueador. Aliás, uma vez estive na Irlanda e contaram-me que quando um homem... Há uma tradição que se diz na Irlanda que quando um homem desposa uma irlandesa, quer dizer que esse homem deve ter sangue viking, porque os vikings foram à Irlanda e não só saquearam nem desposaram. Eles, aliás, não os despojaram, eles desposaram algumas irlandesas, casaram-se com irlandesas, como fizeram quando se adaptaram noutras terras. Por isso é que o Rolfo ficou em França e outros espalharam-se por outros lados da Europa. Agora, fiquem cientes de uma coisa: esses piratas, marinheiros, agricultores, recoletores, muito melhor que todos os outros que viviam cá, tinham o nome viking ou vikingr só entre eles, para dizer que estes são os homens que vão para o mar, são os vikings. Como os berserkers, que eram homens vikings que iam para a guerra sem medo e sem armaduras, porque comiam também cogumelos, que era uma coisa que eles tinham lá muito, e descobriram aqueles cogumelos mágicos que lhes traziam uma grande euforia e que eles iam sem medo, sem lei, completamente bárbaros para a guerra. Para além de outras coisas que vamos falar depois no esoterismo nórdico, porque os deuses ajudavam-nos muito na guerra e noutras coisas. Mas isto para desmistificar aqui um pouco o nome. O nome era isto. Significava piratas, marinheiros, que é o que muitos historiadores defendem, que eles eram só isso. Mas antes disso tiveram que ser agricultores e tiveram que ser tudo o resto antes de conseguirem construir barcos, casas e de se lançarem ao mar. Mas também já eram pescadores, já estavam ligados ao mar, sim senhora, tudo de acordo. Mas nós cá em baixo dizíamos, era assim: epá, hoje fomos saqueados. Por quem? Pelos normandos, os homens que vieram do norte. Normando é isto que significa, que era assim que nós lhes chamávamos. Nós não lhes chamávamos vikings. Isto é um termo muito, muito recente para nós. É um termo muito antigo para eles, mas muito recente para nós. E é isto que eu vos queria dizer hoje.
Espero que tenham gostado um bocadinho desta lição de história. Há coisas que não aparecem na história. Uh, Até cá em Portugal, por exemplo, fala-se muito do Dom Afonso Henriques, mas depois não se fala de nada à volta dele. Fala-se de Dona Teresa, a sua mãe, Dona Mafalda, a sua mulher, mas nada do que se passou à volta, nem dos amigos. E este fim de semana eu estive em Mértola com a estátua de Ibn Kazi, primeiro governador do Algarve, um árabe, que foi um grande amigo de Dom Afonso Henriques. E isto não aparece nos livros de histórias e devia de aparecer. Assim como nos apareceu assim do nada a história dos vikings, a dizer que eles se chamavam vikings, mas que na realidade eram os normandos, os homens do norte. Isto é um termo muito deles, muito escandinavo, viking. Era isto que eles faziam. Não tinham, nós cá na Europa, se não tínhamos quase agricultura como a temos hoje, tomates, pimentos, etc. Acham que eles tinham? Claro que não. Mas tinham alguma agricultura pequena de coisas que lá tinham, e alguma caça, alguma pecuária. Era impossível eles andarem sempre a caçar no gelo e terem os auroques. Os bois que eles tinham lá chamavam-se auroques, que tinham envergadura de quase 4 ou 5 bois dos que temos cá em baixo. Esses auroques já foram extintos, infelizmente. Tentaram ser recuperados durante o Holocausto, mas acho que estão extintos neste momento. E os auroques levavam tudo à frente. Há uma runa que se inspira nos auroques, que é Urus, que vamos falar depois. Acham que dava para caçar um auroque? Claro que não. Alces, sim. Veados, sim, alguns, mas era muito difícil porque tinham condições muito extremas de frio, portanto, eles eram mais pescadores e agricultores do que propriamente caçadores e guerreiros. Mas óbvio que eram grandes guerreiros, tornaram-se grandes guerreiros, grandes marinheiros e grandes colonizadores. E era isto que eu vos queria dizer. Fizeram tudo muito melhor do que a maior parte dos outros povos. Na Europa e nas Américas. E também na África. Porque no Médio Oriente a história já era outra. Já havia uma cultura tanto oculta como científica muito mais à frente. A seguir a eles vieram os vikings. E os vikings adaptaram-se a tudo. Resistiram a tudo. Foram os melhores. Os normandos, os homens do norte. Tusentak.